Então, de novo, estamos começando essa live de quarta-feira, aqui, tanto lá no canal da MK Performance pelo Facebook, quanto aqui pelo meu Stories no Instagram. E, de novo, o tema dessa live é sobre emoções, emoções positivas e emoções negativas, né? Eu quero conversar com vocês um pouco sobre emoções. E aí, então, para quem já está aqui presente, a pergunta que eu fiz é o seguinte: você consegue me dizer como é que você está se sentindo nesse exato momento agora? Agora que você está aí do outro lado assistindo, você consegue pensar numa palavra para me dizer eu estou me sentindo? 3 pontos. Conseguem compartilhar isso daí comigo? Como é que vocês estão se sentindo nessa noite de hoje? Para aqueles de vocês que já estão conseguindo pensar, pô, deixa eu parar, deixa eu me perceber, como é que eu estou me sentindo nessa noite de hoje? Você consegue também me dizer se o que você está sentindo nesse momento é algo positivo ou é algo negativo? Conseguem perceber isso daí? Arnaldo lá compartilhou. Um pouco cansado, ansioso, legal, Arnaldo, legal ansioso, né? O cansado talvez seja uma condição física, né? Mas o ansioso é uma palavra legal para você definir como uma emoção que você esteja sentindo nesse momento. Quem mais, pessoal, consegue aí compartilhar comigo alguma coisa que esteja sentindo? Olha lá, a Reca compartilhou. Estou me sentindo cansada. Reca, a mesma coisa que eu falei para o Arnaldo. É normal, a sensação de cansaço é normal. Porém, feliz por estarmos aqui novamente. Ótimo, fico feliz que você esteja feliz em estar aqui, porque eu adoro fazer essas lives sempre. Então seja muito bem-vindo. Eu estou me sentindo muito gratificando por você estar se sentindo. E o cansaço, na verdade, pode ser uma sensação física. Se a gente for falar em cansaço mental, aí então a gente está falando já de outras sensações. O Arnaldo lá comentou que ele acha que a sensação que ele está nesse momento, né, é um pouco negativa, né? É mais pro negativo. Reca, como é que você está se sentindo feliz? E isso para você é uma sensação positiva ou negativa? O saldo desse cansaço que você sente, mais essa sensação feliz de você estar aqui participando, o saldo disso, Reca, é positivo ou negativo? Consegue me dizer isso daí? Será que isso que você está sentindo agora, né? Então, para quem respondeu que está sentindo cansaço, eu já disse que o cansaço ele pode ser uma condição física. Mas aqueles de vocês que estão sentindo ansioso ou outras coisas, será que você consegue pensar que o que você está sentindo agora é uma emoção? Você consegue definir, você virar para mim e falar aqui que eu estou me sentindo 3 pontos e isso é uma emoção? Eu acho que isso é uma emoção ou não? Kiko, eu acho que eu estou me sentindo, por exemplo, cansado, mas eu acho que isso não é uma emoção, ou eu sei que isso não é uma emoção. Eu não percebo desse jeito, embora eu sinta. Como é que é isso daí para vocês? Estão se sentindo cansados, porém... desculpa. Da maneira como vocês estão se sentindo agora, vocês conseguem pensar se isso é positivo ou é negativo? E isso que vocês sentem, vocês conseguem definir como sendo uma emoção? Vou dar um exemplo. Eu estou me sentindo com sono, né? Isso é algo que está comigo agora. É um exemplo, não nesse exato momento. Mas eu estou me sentindo com sono. Mas eu sei que isso não é uma emoção, isso é uma condição física minha, né? Eu estou me sentindo com sono, mas isso não chega a ser uma emoção. Isso é negativo porque com sono e de repente com coisas para fazer, eu acabo não sendo produtivo ou qualquer coisa assim do tipo. Mas eu sei que isso não é uma emoção. Tudo bem? Olha que legal, a Reca compartilhou que é positivo o saldo. Joia, Reca, que bom. Fico feliz de saber que é positivo o saldo dessa sensação que você tá. Pessoal que foi entrando agora aqui, o que eu fiz? A gente vai começar a conversar sobre emoções. Então, assim, primeiro já abri aqui as conversas com o pessoal que já entrou.
perguntando como é que eles estão se sentindo agora. Né? Você que está entrando agora, que está chegando agora, boa noite, olá, boa noite, Ivan, tudo bem? Vocês que estão entrando agora, que estão chegando agora, vocês conseguem me dizer aí, rapidamente, como é que vocês estão se sentindo nesse exato momento que a gente está começando essa conversa? Querem compartilhar isso daí conosco? Vocês podem compartilhar conosco como é que vocês estão se sentindo. Tem gente que vai responder aqui, eu não sei como eu estou me sentindo. Tá tudo bem. Se de repente você conseguir pensar no como você está se sentindo, você consegue também compartilhar aqui conosco se o que você está sentindo ele é positivo ou é negativo. Como é que você avalia isso daí que você está sentindo, né? Como é que tá isso daí para vocês? Olá, boa noite. Boa noite, Fabiana. Olá. Olá, tudo bom? Boa noite. O pessoal tá mais quieto hoje ou será que eu tô com problema de transmissão aqui? Ou será que o assunto, então, na verdade, assim, é muito difícil a gente falar sobre emoções, né? Pois afinal de contas, é algo. Uma das melhores definições. Uma vez eu perguntei não foi numa sala de aula, foi para um cliente. Uma vez eu perguntei para ele, falei assim, o que você acha que são emoções, né? Qual é o seu conceito a respeito de emoções? Defina emoções para mim. Ele virou para mim e falou assim, Kiko, não dá para definir emoções. Emoções não são para ser definidas, emoções são para ser sentidas. Não dá para explicar. E eu achei sensacional essa forma de ver, porque assim, não deixa de estar certo. É claro que não é a forma que você vai encontrar na literatura sobre emoções, mas não deixa de estar certo que emoções não é uma coisa para você parar para pensar. Emoções é, na verdade, uma coisa para você sentir. Bom, próxima parte aqui que eu quero começar então já explicar então aqui para vocês. A emoção, ela é uma resposta do seu cérebro a estímulos externos. Que nem eu falei aqui para vocês, já tive um cliente que já me definiu a emoção como sendo, ó, não dá para pensar sobre emoção. A emoção é algo que a gente sente e acabou. Mas uma das formas de você definir, essa daí é dele, é válida, até porque as emoções são dele. Essa forma é válida, mas na literatura uma das formas de definição da emoção é que a emoção ela é uma reação do seu cérebro a um estímulo externo. E mais especificamente falando agora, aqui sem querer entrar em detalhes, né, neurológicos, nem nada, mas assim, pensando no cérebro como aquela imagem tradicional que a gente tem sobre uma casca de noz, né, uma noz, né? Então, assim, as emoções, elas surgem nas partes mais internas do seu cérebro, principalmente na amígdala e no hipotálamo, não no hipocampo, no hipotálamo. São duas regiões do seu cérebro mais profundas, mais internas, e é ali que surgem as emoções, são responsáveis pelas emoções. Bom, e o que acontece com as emoções? Para que elas servem? Elas servem para que o seu corpo se altere completamente. Ele sofra totais alterações ali, como por exemplo a liberação de hormônios, né? Ou então a redireção do seu fluxo sanguíneo dentro do seu corpo, tá? E para que isso aconteça de uma maneira muito rápida. E isso na forma de uma reação a um estímulo, né, que você de repente viu, como por exemplo uma situação onde você se vê entre lutar ou correr. Tá? Então, assim, a função da emoção é produzir uma ação sem pensar. Olha que bacana. A função da emoção é justamente produzir uma ação sem pensar. É por isso que deve ser muito difícil a gente falar sobre emoções, porque a emoção não chega a passar pela parte de raciocínio nosso. Para ficar um pouco mais claro, eu quero começar pensando aqui numa história que foi inspirada numa palestra que eu assisti do Pedro Calabres, que é um neuropesquisador. E vamos imaginar o seguinte, vamos pensar que nós, sei lá, é um domingo à tarde, fim de tarde, um domingo super agradável, você resolve caminhar no bosque, né? Você vai lá,
andar no bosque. E aí você pega, põe a sua roupa confortável e tudo mais, põe seus fones de ouvido, né? E começa a andar no bosque. Aquele bosque, uma mata um pouco mais fechada, mas está lá andando, curtindo essa temperatura agradável. Uma determinada hora você começa a ouvir uns pequenos barulhinhos de galhos quebrando, né, nesse teu caminho. E vamos supor então que você olha, não veja nada de estranho, continue andando. Um pouquinho mais para frente você vê um arbusto assim se mexendo de uma maneira meio diferente, que não é muito ação do vento. Você acha aquilo estranho também, mas continua caminhando. E pouquíssimos passos depois você se dá de frente com uma onça pintada. Se dá de cara com uma onça pintada. A partir desse momento, começa uma série de processos dentro do seu cérebro que vai mudar tudo dentro de você. É sensacional. Para começar, para citar alguns dos processos, suas pupilas se dilatam para que entre mais luz nos seus olhos. A sua boca seca. O seu estômago, se você tiver algo no seu estômago, se você estiver digerindo esse algo no seu estômago, ele para a digestão. Se o seu estômago estiver muito cheio, seu organismo pode querer, na verdade, expulsar o que está dentro do seu estômago. Seu intestino, ele para também o processo de digestão, para os movimentos do intestino. E se o seu intestino estiver cheio, ele vai querer também esvaziar. Ele vai querer esvaziar. E é daí que veio, por exemplo, aquela expressão bonita de cagaço, né? Quando a gente sente cagaço, é exatamente em alusão a essa sensação. Bom, teu estômago e teu intestino param. O sangue, que normalmente estava circulando talvez nesses órgãos, ele passa a ser redirecionado para grandes grupos musculares, como por exemplo as suas pernas. E é por isso que a gente sente uma sensação de vazio no estômago. Também é por isso que as pessoas ficam pálidas. Por quê? Porque todo o sangue, de repente, que estava na periferia do seu corpo, ele vai para os seus músculos. O que mais acontece? Seu cérebro imediatamente ordena para suas glândulas que elas comecem a liberar adrenalina e cortisol. Para que adrenalina e cortisol? Para você aumentar o estado de atenção e de preparo do seu corpo. Então, assim, seus batimentos cardíacos aumentam muito mais. Né? Para quê? Para que você tenha muito mais sangue chegando aí na sua musculatura. A sua respiração fica muito mais acelerada. Para quê? Para que você leve muito mais oxigênio para suas células, para que você aumente ainda mais o seu metabolismo. Outras coisas que também acontecem, a sua audição ela fica muito mais seletiva. Então, que nem eu dei o exemplo, você estava andando ali no bosque ouvindo música, quando você viu a onça, você fica surdo. Você só presta atenção nos barulhos agora que aquele animal na sua frente pode produzir. A gente entra num estado que a gente chama de hipervigilante, ou seja, você fica super atento, super atento. É impossível alguém dormir na frente de uma onça, né? Então, assim, teu cérebro entra nesse estado de super atenção. E entra também no estado de hiperatenção focada, ou seja, você entra nesse modo que eu te falei, que sua audição fica seletiva, a sua pele fica também sensível ao ar, a todas as movimentações no entorno, seu corpo todo, seu tato fica sensível a isso. Para quê? Para que justamente você esteja muito mais focado naquela situação ali da sua frente. Ninguém tem déficit de atenção na frente de uma onça, tá? Então, assim, seus reflexos ficam muitíssimos mais rápidos. Isso tudo aqui que eu citei para vocês conseguiram imaginar aí essa situação? Isso são alguns, não são todos, são alguns processos que são desencadeados no seu cérebro no caso de uma emoção básica dessas, que é o medo. Tudo isso acontece em menos de meio segundo. As pesquisas mostram que todo esse processo, toda essa cadeia de alterações dentro de você fisiológicas, elas acontecem em cerca de meio segundo. Tudo bem? Como é que estamos? Pessoal, estão me ouvindo? Será que caiu? Olá, pessoal. Alguém me dá um toque aí, porque eu fui falando aqui
E eu não sei se por algum acaso se encerrou aqui sem querer a transmissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Aí, boa. Lila, que joia. Estou ouvindo. Cristina, está normal no Instagram. Então, maravilha, Arnaldo. Conseguiram imaginar então essa situação que eu pintei agora aqui para vocês? Vocês estarem caminhando num bosque, tranquilos, despreocupados, e de repente aparece na sua frente uma onça pintada e, sem que você queira, uma série de processos começa a acontecer dentro do seu organismo, desencadeado pelo seu cérebro. Joia, estamos ouvindo. Legal, joia. Carla, olá, boa noite, Carla, tudo bem? Conseguiram imaginar então esse tipo de situação aí? Bom, isso é, que nem eu expliquei, isso é alguns dos processos que ocorrem dentro de você quando você está numa emoção básica dessa, que é o medo. E veja, o propósito disso é que justamente a natureza, nesse ponto, ela foi tão inteligente que ela nos dotou com essa capacidade de sentir emoções e elas produzirem alterações dentro de nós tão rápido, tão rápido, tão rápido. Para quê? Para que a gente consiga reagir. A gente não para pensar, a gente simplesmente age. É a forma inteligente que a natureza encontrou de não nos fazer parar para pensar, mas sim nos levar a agir. E aí, nesse caso, nessa situação, a ação que você tem que ter é ou você luta com essa onça ou você corre dela. Tudo bem? Então a emoção ela é uma coisa automática. Ela acontece de forma automática. Infelizmente, para alguns, ou felizmente para outros, nós não temos controle sobre as nossas emoções. As pessoas que dizem que nós podemos controlar as nossas emoções é meia verdade. Não é total verdade isso daí. A emoção em si você não controla. O que você consegue controlar é a partir das emoções o que você faz com elas, tá? Então, bom, vou chegar lá. Então, assim, a natureza encontrou essa forma extremamente eficiente de sobrevivência que quando a gente simplesmente tem uma emoção, e dependendo da gravidade dessa emoção e da intensidade dessa emoção, a gente nem para raciocinar, a gente simplesmente age. E isso é muito bom, porque no caso ali de uma onça, de novo, você não tem que ficar pensando assim, estou na frente aqui de uma onça pintada, deixa eu pensar. Esse animal corre a tantos quilômetros por hora, eu corro a tantos quilômetros por hora, eu estou descansado, ele me parece meio cansado, eu estou de tênis, ele está descalço. Não, é para você simplesmente sair correndo, gritando, desesperado, e não para você pensar. Tudo bem? Então faz sentido para vocês que a emoção é justamente essa resposta automática que nós temos aos estímulos externos? Deixa eu dar uma lida aqui no que a Reca escreveu. Kiko, essa situação mencionada seria negativa, sem dúvida, Reca. Um medo desse é uma sensação muito negativa. O medo, qualquer que for a situação... Peraí, deixa eu ler de novo. Kiko, essa situação mencionada seria negativa. Um medo, e qualquer que for a situação boa, do tipo conhecer alguém que já admira, a reação seria qual? Que legal, Reca, olha só que bacana. O que eu entendi ali que você está dizendo é que assim, nessa situação que eu descrevi aqui para vocês, o medo ele tem uma sensação negativa, e daqui a pouco a gente também vai falar que essa sensação negativa é boa. Como assim essa sensação negativa é boa? Mas o que você está me perguntando é, por exemplo, no caso de a gente encontrar com uma outra pessoa que a gente de repente goste ou que a gente admire, então isso provoca uma outra emoção, é um estímulo, provoca uma outra emoção. É por aí, Reca. Exatamente isso, você entendeu o conceito. As emoções são a nossa forma do cérebro reagir sobre os estímulos que ele recebe. Vamos falar sobre o lado positivo e o lado negativo das emoções. A gente tem o que a gente chama de valência das emoções. Elas podem ir desde emoções neutras até chegar nos extremos de uma emoção muito positiva e uma emoção muito negativa. Então, pensando de novo nesse exemplo que a gente falou agora. Você está lá andando no bosque e tudo mais, você encontra uma onça e isso desperta em você uma enorme sensação de medo.
E isso é negativo. Essa sensação, ela é negativa, né? Ou então, se de repente você está andando na rua e de repente você encontra, tá vindo ali do outro lado, está andando numa calçada, tá vindo do outro lado tá vindo do outro lado da rua, né? Da mesma calçada que você, uma pessoa que você detesta, que você não suporta. Então, isso também causa uma emoção desagradável em você, uma emoção negativa em você. E aí o que acontece? Qual é o seu impulso de ação? Se afastar. Tá? Então, assim, a emoção negativa, ela produz ações de afastamento. A gente quer se afastar daquilo que nos produz uma emoção negativa. E no caso de uma emoção positiva, vamos supor que você está andando num shopping e aí de repente você passa na frente de um restaurante e ali tem promoção do seu prato de comida favorito. Ou então também, no mesmo exemplo, você está andando também e de repente se encontra com aquele amigo de longa data, aquela pessoa que você adora, que você tem uma admiração enorme, mas que você não vê há muito tempo. Isso te causa uma emoção positiva. A sensação que você tem dessa emoção é positiva e a ação que o seu cérebro impulsiona para que você tenha é de aproximação. Tudo bem? Faz sentido isso daí para vocês? Reca, fez mais sentido agora? Tá? Então, assim, as emoções elas vão desde uma escala negativa até uma escala positiva e é isso que a gente chama de valência. Então, retomando de novo, para que servem as emoções? As emoções servem para que nós passemos a agir. As emoções servem para que a gente tome uma atitude, produza uma ação, tome uma ação, sem que a gente raciocine. Tá? E isso é uma forma muito inteligente da natureza de nos manter vivos, de sobrevivência. Não para pensar, principalmente em épocas da evolução humana, onde nós estivemos muito mais sujeitos a predadores ou então a outros perigos. Então, assim, a forma que a natureza encontrou para o nosso cérebro preservar a nossa sobrevivência é, primeiro você sente, age, depois você pensa sobre isso. Tudo bem? Boa noite, Carla. Tudo bem? Bom, falamos então que a emoção, a emoção é extremamente automática. Quando alguém vira para você e diz que controla as emoções, isso é meia verdade. As emoções em si você não controla. O que você controla é a maneira como você age perante algumas emoções. Mas, de novo, também depende da intensidade dessa emoção. Quem nunca, de repente, esteve numa situação super emotiva e mesmo, sei lá, um casamento, vendo uma pessoa super querida casar, ou mesmo você que estava lá nessa cerimônia e de repente você prometeu para todo mundo que você não ia chorar. E aí então aquela emoção que você sente, ela é tão intensa, tão intensa, tão intensa que a sua reação é chorar. Mesmo você tendo já prometido antes que você não iria chorar. Ou então você fica lá se controlando todo para não chorar, mas sentindo uma emoção muito forte, muito intensa, você está. Então assim, as emoções nós não controlamos. Não depende de nós controlar as emoções. Varia de pessoa para pessoa. Estímulos externos podem causar emoções muito intensas em algumas pessoas e menos intensas em outras. Podem produzir emoções positivas em umas pessoas, podem produzir emoções negativas em outras pessoas. Mas ninguém controla a emoção. O que a gente controla é a ação que a gente pode ter dependendo da intensidade dessa emoção. Isso é automático, é natural e é saudável. É extremamente saudável, tá? Bom, o que eu falei? A gente falou também que pode ser positivo ou negativo. Emoções positivas produzem ações de aproximação. Né? Então, assim, eu vejo adoro animais, eu vejo um cachorrinho fofinho, eu tenho vontade de me aproximar dele. Né? Eu tô indo dormir, eu vou lá deitar na minha cama, tem uma aranha cabeluda em cima da minha cama, eu quero me afastar. Isso é uma emoção negativa, eu quero me afastar. Sinto nojo, sei lá, de repente. Vocês sabiam que, assim,
Algumas pesquisas apontam que nós temos cerca de 27 emoções. Cerca de 27 emoções. Não consigo nem guardar de cabeça tudo isso. Consigo pensar em algumas emoções agora, assim, básicas, como por exemplo, o medo é uma das emoções básicas, a tristeza é uma outra emoção básica, raiva é uma emoção super importante, a raiva, super importante. O nojo é uma outra emoção também muito importante, a alegria. Quem já assistiu aquele filme da Walt Disney ou da Pixar, que é o Divertidamente? Quem não assistiu ainda, eu recomendo. Esse filme é uma animação da Disney que, assim, é uma história sensacional que se passa dentro do cérebro da protagonista. Então é muito legal porque você tem as emoções personificadas ali como personagens e elas atuam, elas trabalham dentro do cérebro da menina. E então ali você tem a raiva, você tem o nojo como uma das emoções, você tem o medo, você tem a alegria, você tem a tristeza, é super bacana. Outras emoções que me vêm à cabeça agora, desejo. Desejo é uma das emoções, calma também é uma outra emoção que nós podemos ter. Uma emoção que eu tenho muito, interesse. Olha que legal, é uma emoção que produz curiosidade, questionamento, querer saber. Tá? Então eu tenho interesse. Bom, existem, como eu falei para vocês, cerca de 27 aí, pesquisas apontando cerca de 27 emoções. A Reca disse que já assistiu, é muito bom, é sensacional. Às vezes, dependendo do tema que são as minhas aulas, eu peço para os meus alunos fazerem uma resenha, assistirem o filme e fazerem uma resenha sobre isso, porque quando a gente vai falar sobre negociação de conflitos, a gente vai falar sobre mediação, ou então às vezes quando a gente vai falar, quando eu estou conversando com gestores e eu quero falar sobre pirâmide das necessidades de Maslow, são coisas muito legais que a gente, depois que assiste o filme, fica mais fácil de você entender alguns comportamentos. Tá? Bom, então, deixa eu ver aqui se eu me perdi nas minhas anotações. Não, beleza. A emoção automática, já falamos da positiva ou negativa. Olha só, então até agora o que eu falei com vocês são de estímulos externos, né? Algo que você vê, algo que você ouve, algum sabor que você sente ou algum cheiro que você sente que provocam emoções. Mas aí são estímulos externos que criam emoções, tá? Mas as emoções também podem ser criadas por estímulos internos. De novo, a natureza é sensacional. Assim como ela nos dotou desse sistema de proteção, né, a sobrevivência, que são as emoções, ela também nos dotou de uma outra coisa, que é a imaginação. E a imaginação é extraordinária, por quê? Porque nos dá essa capacidade de a gente conseguir prever, antever determinadas situações para a gente poder se preparar para elas. Porém, embora seja sensacional, a imaginação acabou sendo um presente de grego. Por quê? Porque os circuitos neurais, aonde a imaginação, os estímulos, os circuitos neurais que a sua imaginação estimula são os mesmos circuitos neurais que os seus sensores também estimulam. O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que a sua imaginação estimula os mesmos circuitos neurais que geram a emoção. Em outras palavras, aquilo que você imagina, você sente. Não é uma figura de linguagem isso. Realmente, se você imaginar uma situação ruim, você vai sentir emoções negativas dessa situação. Se você imaginar uma situação boa, agradável, você vai sentir sensações positivas disso. Por isso, essa é uma das explicações de que porque a meditação e vários outros exercícios de visualização, de mentalização são muito poderosos. Quando são bem feitos, quando a pessoa já tem alguma prática em fazer, eles são muito poderosos, por quê? Porque eles despertam emoções. E a função da emoção é criar uma ação. Então assim, de novo, se eu estou de repente com uma pessoa que está extremamente nervosa, descontrolada, né? Se eu provoco ela para ela parar, respirar, prestar atenção na sua respiração,
ela tentar se imaginar caminhando descalça na areia da praia, à beira do mar, também num final de tarde. O que eu estou fazendo? Eu estou forçando ela a se imaginar nessa sensação e, ao fazer isso, a pessoa vai estar produzindo emoções mais positivas, se para ela isso for uma experiência positiva. Tudo bem? Tá claro para vocês? Faz sentido isso que eu tô falando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então esse presente de grego que a natureza nos deu, a imaginação, que serve para a gente antever muitas coisas, se preparar para muitas coisas, o lado ruim dele é que se nós não cuidarmos da nossa imaginação, nós vamos ter as emoções daquilo que nós estamos imaginando. E aí, então, é uma coisa muito interessante, porque, como eu disse para vocês, a emoção em si você não controla, mas a sua imaginação, sim. Essa você tem autonomia, essa você tem poder para você controlar. De novo, se a gente for lembrar de quando a gente era criança e por algum motivo lá, quando você era criança, você morria de medo do escuro. Aquilo, na verdade, esse medo do desconhecido da criança, do escuro, é, na verdade, a imaginação dessa criança supondo que naquela situação há perigo. Mas depois a gente cresce, a gente amadurece e a gente percebe que aquilo é só uma imaginação da nossa parte, é uma imaginação muito pouco provável, uma situação muito pouco provável, né? No seu quarto à noite, sei lá, no escuro, você está sob perigo. Então aí a gente começa a entender que não, estar no quarto à noite sozinho não é uma situação onde você talvez esteja em perigo. Tudo bem? Então assim, à medida que a gente vai amadurecendo e tomando consciência de algumas coisas, o que você volta de novo a controlar? A sua imaginação. Quantas vezes também a gente já não ouviu aquelas pessoas nos dizerem que se deixaram levar pela imaginação delas? E aí elas sentem coisas que até dizem que elas viram, ouviram, né? Então assim, é tão forte, tão intenso essa emoção que pode ser produzida pela imaginação delas, que elas também justificam essas emoções com a visão, com o olfato, com a audição. Então olha que interessante, como passa pelas mesmas trilhas no seu cérebro, as mesmas trilhas neurais, a imaginação provoca uma emoção também nas mesmas regiões. Então, assim, associar a descrição dessa emoção com os seus sensores, eu senti um frio na espinha. Essa sensação de frio na espinha é engraçado porque se você for analisar, as palavras são palavras de sensações, né, sensações táteis ou visuais, estímulos, que a gente usa para descrever também sensações internas, provocadas pela nossa imaginação. Isso é tudo muito poderoso, mas assim, de novo, que nem eu disse, é um presente grego, porque assim como é extremamente poderoso, se você não souber como usar isso, isso pode te prejudicar muito. E o prejuízo que isso te causa não é coisa da sua imaginação. Me perdoem o trocadilho, não é pouca coisa. Pode ser muita coisa também. Você pode desenvolver transtornos sérios e graves se você não estiver usando muito bem esse recurso tão poderoso que é a sua imaginação, o seu cérebro, as suas emoções. Tudo bem? Deixa eu ver aqui comentários. Ah, Reca, me corrigindo, não é Reca, é Recalheiros. Desculpa. É que eu li pelo nome, né, pelo apelido, então acabei te chamando de Reca. Rê de Renata? O Arnaldo também comentou lá que já assistiu. O Arnaldo uma vez estava numa aula minha em que eu dei sobre inteligência emocional e a gente falou sobre esse filme especificamente para a gente poder falar de algumas emoções básicas. Legal, Arnaldo, muito bom que você lembrou disso daí. Bom, então continuando. De novo, você não controla as suas emoções, mas você pode controlar a sua imaginação. Então, em muitas situações, o que você precisa é usar a sua imaginação a seu favor.
É usar a sua imaginação para você criar emoções que te sejam construtivas, que te levem a ações realmente construtivas, positivas, produtivas. Se você não refrear a sua imaginação de situações negativas, você vai desenvolver emoções negativas e isso vai te levar a comportamentos e a sintomas negativos também, tá? Bom, dito tudo isso, Kiko, você está dizendo que a gente é refém das nossas emoções, é isso? Não. Aí também é outra coisa. Você não é refém das suas emoções, pelo menos não nesse sentido. O fato de você não conseguir controlar as suas emoções não significa que você seja refém delas. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem, eu sou muito intensa. E pelo fato de eu ser uma pessoa muito intensa, eu sou muito impulsiva, eu sou muito espontânea. Se eu amo, eu amo. Se eu odeio, eu odeio. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Eu falo o que me dá na telha, falo na cara e tudo mais. Essas pessoas, quando dizem que elas, na verdade, elas são muito intensas, elas podem estar falando, sim, da sua espontaneidade, elas podem estar também falando que elas são impacientes, tem uma série de coisas que elas podem dizer, mas também uma parte do que elas estão dizendo é que o que elas sentem é muito intenso. Então, assim, se elas sentem algo muito bom, elas sentem numa intensidade que elas julgam que é maior do que a média. Se elas sentem algo muito ruim, elas também julgam que é maior do que a média. Por que você não é refém justamente das suas emoções? Porque uma vez que você pode controlar a sua imaginação, então, de novo, você pode se proteger de estados de ansiedade, de pessimismo ou de melancolia que você provavelmente vai atingir se você ficar reforçando emoções negativas. Tá? Da mesma forma, você pode controlar as suas ações para que você se torne menos impulsivo, para que você se torne menos briguento, menos destrutivo. Então, o que eu estou querendo dizer, você não controla as suas emoções, mas você consegue controlar a sua imaginação, que, portanto, vai retroalimentar ou não as suas emoções, e você consegue controlar as suas ações. Tá? Então, assim, existem inúmeras formas de você fazer isso. Desde para casos mais graves, nós temos realmente tratamentos, tanto psiquiátricos quanto psicológicos. Para casos nem tão graves assim, tem de repente amigos, família, apoio, pessoas positivas que podem te ajudar a enxergar o cenário de uma maneira diferente. Se de repente você está numa situação em que você olha e você sente que está tudo perdido. E aí então você pode tomar a atitude de conversar com uma pessoa da sua confiança para que ela te mostre, ela valide se esse cenário que você tem essa sensação de que está tudo perdido realmente é válido. É desse jeito mesmo. E a gente sabe que na maior parte das vezes, mesmo em situações muito graves, ainda tem muita coisa que pode ser feita para se reverter. Então, assim, mesmo nós nos sentindo desesperados, a gente, quando conversa com uma pessoa que está mais tranquila, mais calma, ela nos ajuda a imaginar uma situação melhor. E aí, nesse ponto, por exemplo, que é super importante, processos terapêuticos e processos, por exemplo, de coaching. É por isso que coaching funciona muito e muito bem. Porque o que o coaching faz? Na verdade, o que a gente faz com inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas? Primeiro a gente entende como é que aquela pessoa é com relação às emoções dela. Porque assim, eu tenho as minhas emoções que são diferentes das emoções das outras pessoas. São básicas, mas a intensidade e os estímulos, tanto internos quanto externos, que criam as minhas emoções, funcionam para mim de um jeito muito mais complexo, né, do que simplesmente dizer, eu estou com medo. Então pronto, estou com medo, eu tenho que agir sempre desta forma. Então o que a gente faz no processo de coaching? Primeiro a gente entende quais são as emoções que aquela pessoa que está ali na nossa frente está atravessando. E aí a gente começa a ver se essas emoções são causadas de repente por estímulos externos ou se de repente por estímulos internos. Tem pessoas que viram e me perguntam se
Coaching é a mesma coisa que terapia, psicoterapia. E eu digo que não é a mesma coisa, porque a psicoterapia vai se voltar para transtornos de comportamento em que você vai querer olhar lá para a sua história, do seu passado, para tentar encontrar os motivos, as razões do porquê você tem esse transtorno. E isso não é a função do coach. A função do coach é analisar o cenário atual e te ajudar a traçar ações, metas para você conseguir mudar o seu cenário atual. É claro que, às vezes, para mudar um cenário atual, a gente acaba indo olhando um pouco para trás na história da pessoa para poder entender o porquê que ela está nessa situação atual. Para poder ter um entendimento melhor, né, dessa situação atual. Se, de repente, principalmente quando os estímulos são internos, por que essa pessoa tem esses estímulos internos? Mas sabendo disso, a gente sabe aí, então, as emoções que normalmente estão dominando essa pessoa. Aí depois a gente também investiga mais ou menos qual é o padrão de pensamento que essa pessoa costuma adotar. E aí então a gente vai investigar o que essa pessoa costuma imaginar, como ela costuma perceber quando acontece um estímulo externo, qual é o hábito dela recorrente de sensação. Tudo bem? Então primeiro a gente faz um levantamento de tudo isso para então a gente começar a tratar com essa pessoa de ações, de atitudes, de mudanças de mindset, que a gente chama, né? De mudanças do jeito como você enxerga as coisas. E, de novo, a gente não vai controlar as emoções, a gente vai controlar as ações que a pessoa tem perante aquelas emoções e a gente vai, principalmente através dessas ações, a gente vai fazer a pessoa adquirir novos hábitos mais construtivos, melhores, que levem ela para um estado muito mais positivo, tá? Que levem ela para o que a gente chama, né, de estado desejado. A pessoa está num estado atual, quer mudar isso e ela quer atingir um estado desejado, então a gente ajuda essa pessoa a justamente conseguir fazer isso com emoção. Sabe por que com emoção? Com emoção positiva? Porque o reforço é muito forte. Se eu simplesmente disser para você, aprende matemática, por quê? Porque você vai precisar disso na sua vida? Não tem nenhuma emoção nisso. Agora, se eu conseguir te ensinar matemática, te mostrando o quanto é emocionante, de repente, você mexer com números, com algumas coisas, o quanto na natureza você tem essa linguagem matemática, se eu conseguir te transmitir beleza, alegria, se eu conseguir te transmitir emoção com isso, você vai aprender matemática de uma maneira muito mais eficiente, melhor. Claro, vai ser útil na sua vida, mas você não aprendeu por causa disso. Então, assim, isso é para dar um exemplo de como nós, coaches, a gente normalmente trabalha. É por isso que tem que ter muitas ferramentas, tem que conhecer muitas técnicas. Por quê? Porque as pessoas, ainda bem, são muito diferentes uma das outras. Então, assim, cada vez que você senta com uma pessoa para você começar a entender o porquê que ela tem aquelas emoções, você percebe às vezes que é muito diferente de tudo que você já viu. É muito semelhante a algumas coisas, mas tem particularidades. E isso é muito bacana. Por isso que não dá apenas para escrever um livro de coaching e dizer, tá aqui a receita, aplica que vai dar certo. Mesmo a gente sabendo como a ciência funciona, você precisa personalizar o processo para cada um. Tudo bem? Olha, Iris, boa noite. Senti falta. Regiane, não é Renata Recalheiros, comentou. Regiane. Lubi, boa noite, tudo bem? Galera, é isso. A última coisa que eu queria falar aqui para vocês, né, sobre essa live que nós fizemos, sobre emoções. Eu adoro esse tema, por quê? Porque assim, se eu parar uma pessoa na rua, chegar assim para ela e falar, você sabe o que é uma emoção? Ela vai virar para mim e vai falar, sim, eu sei. Aí eu viro para ela e falo, então me explica. Pronto. Acabou a conversa ali. Por quê? Porque normalmente a pessoa não vai saber colocar em palavras exatamente aquilo que todos nós temos. Nós temos emoções e há muito tempo. Nós somos íntimos das emoções, mas a gente não consegue às vezes colocar isso daí em palavras. Então, assim, é um tema que eu gosto muito e a ciência já permitiu que a gente conseguisse entender um pouco melhor como é que funciona o nosso cérebro, e isso é muito bacana, porque a gente não só entende toda uma estratégia da natureza, do porquê o nosso cérebro ele é do jeito que é,
Mas até que ponto você consegue ou não interferir nisso e aonde, de que forma? Então, hoje a gente sabe que as emoções não é algo para você reprimir. Também não é algo para você ter descontrole, né? Ser descontrolado nas suas atitudes. As emoções são para você sentir e depois analisar se você deve ou não agir de acordo com aquilo que você está sentindo. Se for uma emoção muito intensa, muito drástica, como por exemplo uma emoção de medo, o que é bacana, mesmo a respeito do medo, que é aquela situação que eu dei de você estar caminhando no bosque. Mesmo que nesse momento você sinta muito medo na frente de uma onça, é para você sair correndo, claro. Mas é para você também sair correndo, olhando para onde você está correndo e pensando onde é que você vai se esconder. Então veja que bacana, não é para você entrar em pânico. Pânico talvez seja aquela sensação onde não só você se deixa levar pelo seu medo, essa emoção, como também você para completamente de raciocinar em cima do seu medo. Você para e você simplesmente tem um piripaque, desmaia, talvez, né, e entra numa situação de pânico. Me lembrei agora que existem pesquisas que mostram que o exército americano prepara muito bem combatentes de guerra através do medo deles. Usando de estudos psicológicos e psiquiátricos sobre o medo, eles montam treinamentos onde esses soldados eles enfrentam as reações que o medo provoca, aquelas reações naturais que o medo provoca. E eles mudam algumas trilhas neurais, olha que coisa sensacional, eles mudam algumas trilhas neurais para que o reflexo daquele soldado não seja exatamente o mesmo que ele teria sem o treinamento. Tá? Então assim, de novo, o soldado vai sentir medo, mas o seu reflexo, a maneira como ele vai agir, já vai ser diferente de uma pessoa não treinada. Tudo bem? Então assim, sabendo dessas coisas, sabendo de muitas outras coisas, de novo, várias coisas na vida passam a fazer sentido para a gente percebe que as pessoas têm emoções que podem vir de estímulos externos ou que podem vir de estímulos internos. A gente também sabe, a gente também avalia que as pessoas elas têm perfis também cerebrais que favorecem, por exemplo, pessoas que são muito auditivas ou pessoas que são muito visuais. E elas são mais sensíveis aos estímulos visuais ou elas são mais sensíveis aos estímulos auditivos. Então, como que eu uso essa sensibilidade para provocar emoções positivas, para fazer com que a pessoa tenha atitudes construtivas? Tudo bem? Está fazendo sentido aqui o que eu estou explicando para vocês? Tá tudo bem? Então é isso que eu queria conversar. Olá, Veronice, tudo bem? Você chegou um pouquinho tarde aqui, já estou encerrando essa transmissão, mas eu espero que você consiga depois assistir ela inteira. E ninguém me perguntou, achei que alguém fosse me fazer essa pergunta, mas já que ninguém fez, eu faço agora para vocês. E assim, não vamos conversar sobre isso agora, né? Porque senão a gente vai estourar demais o tempo. Mas isso eu gostaria de deixar como tema para a live da semana que vem, né? Porque até esse assunto era necessário a gente conversar um pouco sobre emoções para a gente falar do assunto que eu quero e que eu acho que vale a pena falar na live da semana que vem, que é sentimento. Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Será que elas são as mesmas coisas? Será que, de novo, sentimentos também eu não tenho controle? Será que os sentimentos também surgem nas mesmas partes do cérebro? O que a ciência nos diz sobre isso? Tem como controlar sentimentos? Então é isso. É isso que eu gostaria de conversar com vocês na próxima live. Como ninguém me perguntou, se alguém tivesse me perguntado aqui, eu também ia ter dado uma desculpa dizendo não, deixa esse assunto para depois, que a gente vai conversar um pouco mais para frente, mais uma semana para frente. Mas eu quero conversar então com vocês sobre sentimentos. Espero que tenha ficado claro aqui essas explicações que eu trouxe para vocês sobre as emoções. Eu espero que vocês consigam se perceber melhor agora quando vocês tiverem algumas emoções, alguma daquelas básicas que nós conversamos. E é isso. Agradeço bastante aí a presença de vocês, agradeço o pessoal. Hoje foi uma live, o pessoal ficou mais quieto, mas eu espero que não tenha sido por causa de nenhum problema de
de transmissão ou qualquer coisa do tipo. Mas é isso. De qualquer modo, eu agradeço muito vocês. Se puderem, compartilhem também essa live aí nas redes sociais de vocês. Se puderem avisar as pessoas para assistirem, fico muito agradecido. E é isso. Na semana que vem a gente volta na próxima quarta-feira com o tema que vocês aqui já sabem, que é sentimentos. Vou me despedindo então de vocês. Muito obrigado então a todos. Desejo a todos uma ótima noite, com muitas emoções positivas aí nessa semana para vocês. Um abraço a todos. Tchau.